E isso é uma questão quando a gente fala em educação sexual hoje, não tem como não falar, né, em tecnologia e acesso a telas. E aí também, às vezes, tem aquela falsa impressão de que, meu filho tá em casa, tá lá no celular no quarto, tá seguro. Mas não, se ele Não. tá no celular, ele tá no mundo, né, assim. Porque o sexo na adolescência, ele tem vários lugares. Existe um lugar do prazer, existe um lugar da curiosidade e existe um lugar de se apaixonar, do encontro com outro. E eu acho que é isso que acaba faltando. Muitas vezes a nossa habilidade de comunicar com o adolescente, às vezes os pais, na preocupação, ficam: cuidado, porque agora você já pode engravidar, ou você pode engravidar alguém e você pode pegar doença. E às vezes o adolescente ele tá numa fase tão anterior a isso, ele fala: nossa, mas eu só perdi o bebê, a boca Nem virgem, só isso. dei selinho. Às vezes nem Às isso. vezes nem isso. Então a gente tem que começar a conversar sobre a percepção do adolescente. A gente acaba na consulta colocando o adolescente no centro. A infância e a adolescência são momentos cheios de descoberta e também de muitas dúvidas, tanto para os jovens como para os responsáveis por eles. Talvez você precise de uma ajuda para abordar os mais diversos temas com toda a empatia, informação e respeito que eles merecem. Talvez você precise de um profissional de saúde que te receba com toda calma no consultório e te pergunte: o que te trouxe aqui? Eu sou a Astrid Fontinelli, jornalista e apresentadora, e esse é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem um plano de saúde ou de quem usa o SUS. Histórias reais e sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. Confesso que eu já estava morrendo de saudade de falar esse texto aí. É uma alegria estar de volta com esse programa, que já trouxe tantas conversas interessantes e inspiradoras, inclusive para mim, sobre os pilares da medicina do estilo de vida. Relacionamentos, alimentação, atividade física, sono, controle no uso de substâncias e manejo do estresse. E se na nossa primeira temporada passamos por cada um desses temas de forma geral, nessa segunda temporada vamos fazer um recorte específico. A gente continua falando de saúde, mas dessa vez o nosso foco é a saúde na infância e na adolescência. E tem de tudo um pouco: alimentação, sono, atividade física, neurodesenvolvimento, sem deixar de lado temas mais delicados, como ansiedade, depressão, cyberbullying. Então, ajeitem os seus fones de ouvido, que eu ajeitei o meu, e vamos juntos entender um pouco mais de como fazer a diferença na vida dessa turma que está chegando no mundo para lá de complexo. Hoje nós vamos mergulhar em um tema delicado, mas essencial: o início da vida sexual. E, claro, teremos ao nosso lado os melhores especialistas. Vou apresentar a nossa primeira convidada, a doutora Laís Yamakami. Ela é ginecologista pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Atualmente é médica da Clínica Vida Bem-vinda e parte do corpo clínico aqui do Einstein. Seja bem-vinda, doutora Laís. Obrigada, Astrid. Muito bom estar aqui para falar sobre esse tema, né? Acho que a educação sexual é um tema de utilidade pública. Espero contribuir aí com boas informações. E com muita responsabilidade, porque eles são os melhores, viu? Recebemos hoje também o Dr. Vitor Henrique Oliveira, conhecido como Vitor Maga. Ele é ginecologista formado pela Faculdade de Medicina do ABC e sexólogo pela Associação Médica Brasileira. Atua em educação médica e também como preceptor na Faculdade de Medicina do ABC, onde é responsável pelos ambulatórios de ginecologia de adolescentes, atendimento a vítimas de violência sexual e planejamento familiar. Também dá aulas na pós-graduação de medicina do adolescente do Einstein. Super bem-vindo, doutor Vitor Maga. Prazer, Astrid. Muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Eu também, porque eu saio daqui com muito mais informação. Tenho um filho adolescente e esse tema é muito caro, uma questão de querido para mim, né? Então, para começar, vamos contextualizar. Eu adoro contextualizar o cenário dessa geração, que inclui o meu filho, que está iniciando a vida sexual e que é tanto quanto diferente de gerações anteriores. Então,
Vamos começar, Vitor? Tá. Organiza o pensamento. Não tá fácil para essa nova geração ser adolescente, né? Tem alguns fenômenos que atravessam essa geração que foram muito diferentes do que a gente teve antes. O primeiro é o fenômeno da internet. Eu mudei a forma como eu conversava no consultório porque eu perguntava assim, você tem amigos, né? Amigos da internet e amigos da vida real. E aí eles começaram a falar, doutor, a internet é real. Olha. Então, a percepção deles de mundo engloba também o digital. E isso vai afetar a iniciação sexual e o desenvolvimento da sexualidade. E essa geração feste com saúde mental, eles viveram uma pandemia, eles estão atravessando esse período pós-pandemia, tentando se reconectar, novas formas de relação social, independente da sexualidade, mas são novos arranjos sociais. Então, esse fenômeno todo, esse cenário, esse ambiente de crise, né? Essa crise digital que a gente está passando, que a gente não foi preparado e tudo aconteceu muito rápido, Sim. vai afetar o desenvolvimento da sexualidade. Na verdade, já afetou, né? Já afetou. Já afetou. E a pandemia foi só Eu costumo dizer que eu acho que a pandemia foi dura para todo mundo, óbvio, mas principalmente para os adolescentes, para aquela galera que estava na hora de sair de casa, para o contato, olho no olho, mão na mão, e que foi tolhido disso. A gente tinha mais recurso, né? Quem viveu mais tinha mais recurso para conseguir lidar com aquela pressão. Agora, a experiência de um adolescente, imagina que ele tinha 12 anos ali, Sim. Viveu 2, 3 anos em pandemia. Então, uma parte muito grande da vida dele foi em pandemia. Sim. Antes disso, ele era uma criança. Qual é o referencial de mundo e de organização social, de amizade, de relacionamento, de interesse, de desejo? Não tinha. Então, eles ficaram muito sem chão, muito perdidos. Para completar, uma questão importantíssima é que falar sobre sexualidade é muito difícil. A maioria das famílias brasileiras e também no ambiente escolar não elabora direito essa questão quando elabora, né? Então, eu queria ouvir da senhora, como é que a gente pode falar... Primeiro, a gente deve falar abertamente sobre educação sexual. Isso aí é uma questão... E essa falta de diálogo pode estar sendo muito cruel, na verdade, para essas crianças e adolescentes, né? Sim, não, falar sobre sexo acho que sempre foi um tabu, né? E e acho que muita gente tem um pensamento de que falar sobre sexo vai estimular o início de uma atividade sexual precoce. Então as pessoas fogem um pouco desse tema. E eu falo que não, né? A gente não seria o contrário, né? Falar mais para as pessoas terem essa consciência e decidirem quando que vai ser a hora dela ter o início da atividade sexual. E aí essa conversa, acho que desde cedo mesmo, né? Então a criança pequena, já lá nos seus 3, 4 anos, já vai mostrando interesse pelo órgão sexual, já vai percebendo a diferença entre menina e menino, entre criança e adulto, e aí já é uma oportunidade de a gente começar a trazer esse tema, né, em casa. Então a gente pode já ir nomeando as partes íntimas, né, e a maior parte dos especialistas falam para a gente dar o nome biológico mesmo, né, então chama pênis, vagina, vulva, em vez de apelidos. Mas assim, às vezes tem gente que não consegue, né, e aí acho que tudo certo também falar o apelido, mas sempre tentar tirar essa conotação vergonhosa, né? E, ao mesmo tempo, também já trazendo o conceito do que é parte íntima, né? Que vai ser uma parte muito importante depois para a gente prevenir abuso sexual, né? Sim. Então, acho que esse começo desde a infância já vai trazendo um canal de comunicação. E aí, depois a criança vai crescendo, vai tendo as dúvidas, às vezes podem vir com perguntas cabeludas que os pais querem fugir, sair correndo. Mas eu sempre falo, não fuja, né? Aproveita essa oportunidade para falar sobre o assunto. Não necessariamente na primeira pergunta a gente já precisa dar nome a tudo e falar o que é ato sexual. A gente pode ter respostas simples e ao longo do tempo ir entendendo, né? O que a criança ou adolescente precisa de informação. Então a gente pode ir evoluindo sobre esse assunto ao longo do tempo, mas sempre deixando esse canal de comunicação aberto e aproveitando todas as oportunidades mesmo de falar sobre o assunto, né? Bom, agora eu quero, né, aquecida a questão, vamos abrir a nossa sala de espera, porque esse é o momento em que a gente traz histórias reais
para ouvir de pessoas reais as questões que elas estão passando e aí a gente conversa sobre possíveis soluções. E eu tenho sempre certeza de que a história que eu conto aqui pode ser a sua história. Vamos começar hoje com a história da Betina. Ela tem 54 anos e trabalha com organizações da sociedade civil. Ela é mãe de 2 adolescentes. Betina, eu te pergunto, o que te trouxe aqui? E ela respondeu, abre aspas, quando eu comecei a ir ao ginecologista, era uma geração completamente diferente. Eu fui porque uma amiga tinha ido e me indicou, mas não foi legal para mim. Eu não tinha um diálogo bom com a minha mãe nesse sentido. Então, com as minhas filhas, eu tentei fazer com que isso fosse mais suave e seguro. Eu mesma incentivei as meninas a irem a uma médica. Eu comecei a me consultar com um ginecologista indicado pelo meu gastro e sugeri que minhas filhas fossem, porque ela era uma médica jovem que entenderia bem as questões que elas pudessem ter. Fui junto nas primeiras consultas, mas depois achei importante que elas estivessem sozinhas com a médica. Elas sabem que podem conversar comigo sempre e que, como mãe, estarei sempre atenta à saúde delas. Mas tem um limite. Eu não quero saber da intimidade delas, porque eu não sou amiga delas. Assim como elas não sabem da minha intimidade com o meu marido. Uma coisa é a relação entre mãe e filha, a outra é a relação de filha com a amiga. Eu e meu marido sempre procuramos ter um diálogo muito aberto com as meninas em relação a todos os assuntos. E com esse assunto não é diferente. A gente tem liberdade de tomar banho sem trancar a porta do banheiro, por exemplo, porque nunca tivemos vergonha de expor o nosso corpo um para o outro ou para as meninas. Acho que isso fez com que elas também tivessem uma relação melhor com os próprios corpos delas em todos os sentidos. Então eu aconselho e transmito os valores fundamentais. Sinalizo que existe de seguro e perigoso nesse sentido da vida sexual. Mas a maior parte das questões da vida íntima delas, eu preferi que elas dividissem com uma profissional que é da minha confiança. A única preocupação mais forte que tive foi a utilização de um método anticoncepcional. Mas qual deles seria? Deixei que elas discutissem com a médica inicialmente e as 2 tomaram pílula e depois uma delas colocou um DIU. Também sempre achei importante falar com as meninas de que quando elas fossem ter relação sexual, que fosse dentro de algo mais sério, com alguém que tivesse interesses em comum com elas. Mas não tenho nenhuma dúvida de que o processo de iniciação sexual delas foi mais fácil por estarem acompanhadas por uma profissional qualificada e de confiança. Mas uma questão que eu acho importante e que sempre ficam algumas dúvidas é sobre autocuidado na adolescência. Quais são os exames que devem ser feitos de forma rotineira? Porque algumas coisas que parecem não ter sintomas, então é legal estar com os exames de rotina em dia. Isso é a justificativa dela, então vamos começar organizando a questão. A Betina buscou, então, equilibrar ali, a educação sexual com a autonomia da filha dela, das filhas dela, são 2, né? Mas ela trouxe uma dúvida. Quando é que a gente está falando de adolescentes que estão começando a vida sexual? Que exames tem que fazer? Como é que é esse acompanhamento com a médica? Ela diz que foi nas primeiras consultas, e depois abriu mão de ir pela intimidade das meninas, que também talvez seja positivo. Mas está faltando um ajuste aí, não está não, doutor? Eu acho que o primeiro ponto é esse receio que ela demonstra, que a gente não consegue entender exatamente por que mas na nossa prática clínica a gente sabe que quando ela começa a deixar essa responsabilidade, às vezes, por conta do profissional de saúde também, fica parecendo que falta alguma coisa nessa... O que está acontecendo aí? Alguma ponta solta. Isso, alguma ponta solta. E isso é um diálogo que a gente tem que fazer no consultório, porque o atendimento do adolescente, o primeiro ponto é o desenvolvimento de autonomia. Independente de qual que vai ser a queixa clínica, hoje a saúde também estimula o desenvolvimento da autonomia dos nossos jovens, porque a gente sabe os diversos problemas que estão tendo aí com a nova geração, dificuldade de inserção de ambiente de emprego, dificuldade de comunicação. Então, o desenvolvimento da autonomia é também para que a adolescente ela consiga entender o seu corpo e tomar as próprias decisões. Porque os pais não vão conseguir sempre estar ali do lado, dizendo faça isso ou faça aquilo. Então, acho que a postura da Betina é muito boa. Ela procurou um profissional e falou, tem até um certo limite de onde eu consigo ir. Porque muitos pais falam, eu não quero mesmo. Isso que ela traz de... Não, isso ela tá certíssima. É. Né?
Tá certíssima. E aí a gente fala, tem aqueles que querem saber tudo também. E aí a gente tem que construir dizendo, olha, o adolescente tem direito ao sigilo médico. Dependendo do que ele conta, na verdade, a maioria das coisas que eles compartilham com a gente em consulta clínica não vai ser compartilhado com os pais. A gente só quebra isso se o adolescente está se colocando numa situação de risco. E aí vem essa questão de exames e tudo mas mais. É uma questão técnica essa, né? A gente está falando de saúde aí. Mas antes de entrar nos exames, o que a gente vai construir com esse adolescente? Esse aspecto do quão pronta ela tá. Qual que é o momento de vida que ela tá? Porque às vezes os pais eles têm essa visão bem técnica, bem objetiva. Então vamos no médico para prevenir de gestação e de infecção sexualmente transmissível, né? As ISTs, o pessoal chama de DST. Mas antes desse passo, tem o passo de tá namorando, já beijou, tá se sentindo à vontade para ter algum tipo de contato físico. Existe uma história social até acontecer uma relação. E aí, por isso que às vezes a preocupação dos pais é essa. Doutor, pede aí uns exames. Até fala, não, mas tem vários passos antes dos exames. E às vezes não é nem só o exame, né, que precisa. Às vezes a gente precisa conversar mesmo, tanto dessas questões, né, associadas a relacionamento, atividade sexual, mas até outras, assim, de cuidado da região íntima, Sim. de prestar atenção no próprio corpo, de saber como é o ciclo menstrual, se o ciclo está regular, se tudo funcionando bem. Se desde cedo, né, a gente já vai plantando essas sementes da medicina de estilo de vida. Então, a menina está se alimentando saudável, Sim. ela se exercita, ela dorme bem, como ela está emocionalmente. Como está a menstruação. Isso tudo é importante. Discutindo se podia usar absorvente interno ou não. Sim. Se ia perder. Eu imagino que tem menina achando que pode perder a virgindade com absorvente interno. Sim. E a minha resposta foi, vocês já conversaram com as mães de vocês sobre isso? Vocês já foram em ginecologista? Já pediram para a mãe para ir? Porque, às vezes, a mãe, acho que a família, né, a gente fala mãe, nesse caso da menina, né, fica meio paralisada, com vergonha. Com esse medo, né, de falar e também instigar lá o início da atividade sexual precoce. Isso acho que acontece muito, eu vejo com as minhas amigas, né. Se eu falar? Eu tenho muitas amigas também, mães dos amigos dos filhos, Sim. E aí às vezes eu vejo que existe essa dificuldade, né, e acontece mesmo. Até eu, como ginecologista, com os meus filhos, também às vezes vou pensar como que eu vou abordar esse assunto, às vezes não é tão natural assim, né. Então, e provavelmente vai precisar de ajuda de um colega, né? Com certeza. Filhos, com certeza, vão lá porque Sim. existe esse limite. Com certeza. E o limite que você divide ou não, né? Porque acho que nesse sentido da Betina levar para ginecologista também é super válido, né? E é um relacionamento que vai se construindo, né? Acho que ginecologista com o adolescente, porque começa lá a conhecer, a mãe vai junto, e depois acho que criar esse espaço para ela poder tirar as próprias dúvidas é muito saudável, né? E o ginecologista acaba sendo um adulto de referência bom, de informação de qualidade, sem ter que procurar na internet, falar com a amiga, né? Ou tentar se virar dessa forma. E a gente concilia as partes, né? A gente faz gestão de conflito, porque a gente também ajuda os pais, os familiares responsáveis a lidarem com essa autonomia, porque não é fácil. No momento que você vê que, nossa, aqui não cabe mais, ele colocou um limite, ela colocou um limite, eu não posso mais, então, invadir esse espaço de privacidade, de direito à privacidade. E aí a gente vai também trabalhando, porque é uma dor para os pais também. A gente não está no consultório para ficar contra os pais e a favor do adolescente, porque a gente entende a dor deles, porque a maior preocupação é deles. E alguns falam, não, doutor, como que eu vou deixar na sua mão essa responsabilidade? Eu sou o pai. Sim. Aí a gente trabalha, olha, uma responsabilidade compartilhada. Existe a minha parte, existe a sua parte e a do adolescente, que também tem responsabilidades parciais ali. Olha, tem uma questão interessante. A Betina escolheu uma médica, né, que ela considerava de confiança, foi indicada por um outro médico para fazer esse acompanhamento, então, com as filhas dela. Mas, a realidade brasileira é um pouco diferente. Tem muita gente que depende, especialmente do SUS, para ter esses acompanhamentos. E é difícil, dentro do SUS, que seja o mesmo profissional sempre a acompanhar aquela menina. Aí, nesse caso, qual é a orientação que se dá para os responsáveis? Eu acho que aí nesse contexto, os responsáveis vão contar menos com a ajuda do profissional, né? Nesse contexto de relacionamento de médico-paciente, que é a mesma pessoa, você pode jogar um pouco, né, isso para o profissional de saúde, mas nesse contexto de SUS acaba sendo um pouco mais difícil, o que é uma pena, na verdade, mas eu acho que daí os pais têm que ser mais ativos em levar informações de qualidade para os filhos, né, de não necessariamente conversar, mas buscar fontes seguras de informação para que a filha e o filho tenham
essas informações que eles precisam. Desde canais como esse podcast, por exemplo, a livros, né? Eu acho que tem muitas outras formas e na internet tem muita coisa, mas também a gente talvez tenha que ajudar a ter um certo filtro de aonde buscar informação e do que oferecer para eles. E além disso também que eu sempre penso que não necessariamente precisa ser um profissional de saúde, né? Um adulto de referência também pode ser de confiança. Então, tios, primos ou amigos mais velhos, madrinha, sabe? Às vezes eu acho que também tentar ajudar nessa conexão de um adulto de referência, eu acho que também é um caminho, né? Um adulto de referência de muita confiança. De muita confiança, né? Sabe que é alguém que você confia, que é bem informado, que tem, né, uma boa cabeça, eu acho que pode também suprir um pouco esse papel, né? Vou ler uma pergunta muito importante. Qual é a hora de conversar com um adolescente, um pré-adolescente, sobre vida sexual e sexualidade? Eu acho que na infância a gente vai ter um foco, que é o foco que a Laís comentou. A gente vai estar pensando sempre em prevenção de violência, autoconhecimento. Proteção. Com os adolescentes, a gente vai falar sobre se relacionar. Porque o sexo na adolescência ele tem vários lugares. Existe um lugar do prazer, existe um lugar da curiosidade e existe um lugar de se apaixonar, do encontro com o outro. E eu acho que é isso que acaba faltando. Muitas vezes a nossa habilidade de comunicar com o adolescente, às vezes os pais, na preocupação, ficam: cuidado, porque agora você já pode engravidar, ou você pode engravidar alguém, e você pode pegar doença. E às vezes o adolescente está numa fase tão anterior a isso, ele fala: nossa, mas eu só perdi o bebê, a boca virgem, só dei selinho. Às vezes nem isso. Então a gente tem que começar a conversar sobre a percepção do adolescente. A gente acaba na consulta colocando o adolescente no centro. E em vez da gente ficar palestrando, porque eles odeiam isso, a gente pergunta como eles se sentem. Então, desde o início, a adolescência a gente define a partir dos 10 anos, né? A gente começa, né? E você... Eu gosto de usar crush, porque é o termo que eles usam hoje em dia. Aí conecta mais, né? Você tem crush, e crush também dá espaço para caso, né, um menino goste de outro menino, ou caso uma menina goste de outra menina, também há espaço para isso. Virar gênero. Porque crush é uma palavra crush assim, é crush. Crush. E aí, você tem crush? Essa pessoa sabe que você, né, ela é seu crush, sua crush. O crush é o novo tá afim de alguém? A paquera, né? Paquera. Exato. O affair, enfim. E aí eles vão trazendo isso. E a gente vai fazendo essa construção igual é a construção social. Então, eu gosto, essa pessoa sabe, você também gosta de você. Vocês já conversaram sobre isso? Vocês ficaram? Adolescente fechado. Mãe, para de falar sobre isso. Ou tem outra categoria que é, que eca. Mas com a gente é um outro lugar. Às vezes é outro ambiente. Porque com os pais é assim: mãe, você está invadindo um tesouro meu. Você e faz parte, tem essa percepção também. E faz parte, né, esse distanciamento do adolescente, né, para ele construir quem é ele. Então, às vezes até vai contra... Mas posso te falar? Lá em casa aconteceu da seguinte forma, e eu acho muito interessante poder contar sobre isso. Quando chegaram os materiais escolares da 5ª série, eu na verdade, quando chega o material escolar, eu sempre dou uma lida, uma olhada, né? E aí eu vi que naquela aula que hoje não chama mais de ciências, é alguma coisa parecida com isso, tinha um estudo do corpo humano. E eu fiquei esperando chegar naquele momento do livro. Volta e meia, tarará, e chegou. E nesse dia eu falei: nossa, chegou num lugar tão interessante, hein, Gabriel? E puxei essa conversa sobre o corpo humano e comecei muito a conversar sobre como tinha que respeitar as meninas, a menstruação. E falei o que ia acontecer, que poderia acontecer de um dia a menina sujar a roupa, sujar uma cadeira, sair da sala com bolsinha. Respeita, elas vão mudar de humor. E aí passei a falar do corpo dele e comecei a falar pelo prazer, o alto prazer, para ele. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Ele estava na 5ª série, ele devia ter essa idade aí. Exato. 10, não, 11 anos. 11, eu acho. 10 para 11, né? Acho que eram uns 10 anos. E foi maravilhoso, porque tem até coisas mais íntimas que aconteceram no dia seguinte, que fazem parte já do folclore familiar, que eu não vou dividir aqui, porque é a intimidade dele. Senão ele te mata, ele vai falar: pô, mãe. Mas isso também é uma coisa a ser respeitada pelos pais. Não é? Muito. Parem com esse negócio de falar: ela menstruou, olha, bonitinho. Não. As pessoas precisam entender e respeitar o que é a intimidade do adolescente. Mas a conversa partiu de um livro escolar, falando sobre o corpo
humano. Não, isso é Isso tem ótimo. que ser naturalizado. Isso de livro eu também acho que é uma boa forma, né? De quem não sabe como falar, fala, o livro sempre vai ter uma informação boa, que aí você também pode usar como um canal, E né? a Eu gente falo, tem tanto livro hoje em dia, né? muitos livros bons, né? Tem Desde bibliotecas a sexuais infância, desde né? Desde a pequeno, infância. adolescente. Eu tive, tá? Eu sou mais velha que vocês dois, obviamente, né? Aham. Tô caminhando para 64, né? 64 anos. E eu a minha mãe me deu. Foi Sim, assim comigo. na O minha livro casa que existe até hoje, De Onde Vêm os Bebês. Sim, Sabe sim. Esse é um aquele clássico. clássico, Um aquele clássico, feito em um papelão, os clássico, desenhos sim. são feitos em Que papel. já era, acho que também é uma forma muito boa, né? Na minha casa também, nunca ninguém sentou no sofá e falou, vamos conversar. Sobre sexo. Mas era o livro lá que a gente tinha uma informação, sabe? Então, eu acho que é um caminho. Isso aqui a gente pode progredir, né? Em vez de só dar o livro, você pode falar, e aí, o que você viu no livro? Que é o que eu também tenho feito em casa aí com o meu mais velho, que adoleceu, né? Que tá com 13 anos. Então, acho que são caminhos, né? Que a gente vai procurando. Eu acabo também utilizando o dia a dia. Porque ouvir do adolescente, o que ele pensa, é muito interessante. Então, você vê uma cena que aconteceu Sim. e ele vem te contar, é porque uma menina da minha sala fez tal coisa. Nossa, filho, e o que o pessoal achou disso? Uhum. Então, é muito bom, porque o adolescente ele fica muito fechado. Ele se sente julgado o tempo inteiro, né? As pessoas falam que eu dei. Eu sempre. Ele se sente, não, ele é. Ele é. Eu sempre brinco que a adolescência, socialmente, é a Se a gente única é, era talvez que o é nome socialmente aceito você odiar. As pessoas falam, odeio adolescente. Eu. As pessoas falam o tempo todo isso. E aí o adolescente pega isso e devolve para o mundo esse mesmo ódio. Total. Então ele fica reservado, ele fica retraído. E aí quando a gente começa a permitir a espaço para ele falar, mesmo que às vezes venham alguns Sem pensamentos respeito. bem absurdos. Sim. E aí a gente vai construindo, faz provocações. E aí a gente vai construindo, ele vai repensando, porque eles também ouvem, né? Eles são tribais, o grupo tá dizendo isso, então eu também tenho que performar igual o grupo. Aí replica em casa e fala, deixa eu ver o que meus pais acham. Isso, vai né? testando o Pois canal, é. né? Vem cá, a Bia comenta no relato dela que ela sempre orientou as filhas a ter relações sexuais dentro de relacionamentos que ela pintou como relacionamentos mais sérios, né? A pessoa tem a afinidade, enfim, ela pintou esse sonho, essa expectativa. Uhum. Acontece que a realidade é um pouco diferente e a gente sabe que nem sempre eles estão iniciando a vida sexual deles dessa forma, Uhum. né? Então, nesse sentido, como é que um pai, uma mãe aborda essa questão com esses jovens? É realmente um ponto de cuidado e que é uma difícil conversa. Eu acho que mais do que o modelo de relacionamento, é quais são os valores que estão em jogo nesse relacionamento. Porque no consultório, os trabalhos mostram isso, mas no consultório a gente também vê isso. Tem adolescente que me fala assim, meus pais falam que eu posso ficar com as pessoas, beijar, às vezes até ter relação, mas namorar é muito cedo. Porque tem outras famílias que vão pensar o inverso, que namorar é muito cedo, daí vai ter mais relações, porque os pais sabem que para você ter uma relação com alguém, existe uma construção, um cenário, um ambiente. Se você está namorando, você aumenta as chances. Então tem pais também que são contra o filho namorar, a filha namorar, mas autorizam ter relações casuais. E os pais que não autorizam relações casuais. Então não acho que não é tanto o modelo, mas são os princípios que tem por trás. Princípio de segurança, as partes têm que estar confortáveis, elas têm que estar consentindo. E até que ponto está consentindo? Porque na iniciação sexual, na experimentação sexual, às vezes eu consenti com sexo oral, com uma manipulação, mas às vezes eu não consenti com uma penetração. Sim. Então essa comunicação tem que existir. E como eles já têm uma dificuldade de se comunicar, a gente tem que ir trabalhando essas questões com eles. Então esses valores de respeito ao corpo do outro, respeito ao seu próprio corpo, respeito ao tempo do outro e ao seu tempo, e entender o valor também de a violência simbólica, a violência no discurso, porque a gente fala de violência doméstica de pessoas casadas, mas os adolescentes, eles são apaixonados e eles têm, às vezes, uns relacionamentos que quando a gente começa a se aprofundar, mesmo um namoro fixo de 3 anos, você fala, mas isso aqui é muito abusivo. E às vezes das duas partes, porque eles se batem, e aí você começa, e eles falam, eles naturalizam, porque às vezes no meio aquele comportamento é natural. Então acho que mais do que um modelo de relacionamento, é quais são esses valores que estão por trás, né? Naturaliza por 2 motivos. Porque no meio pode ser natural, ou porque nunca se conversou sobre isso.
sim, porque não sabe, né, que isso não é normal, né? Acho que sim, mas eu vejo no consultório muitos casos, sim. Acho que tem aquelas pacientes que começam a namorar e já resolvem a relação, mas também tem outras que têm relacionamentos casais e aí às vezes falam, agora eu tô pronta, e vai, tem relação. Mas eu acho que assim, se a mulher, a menina já tá pronta de fato, se é uma decisão consciente, ela tá segura disso, eu acho que pode ser uma experiência super saudável também, sabe? Acho que não necessariamente ela precisa, de fato, ter a primeira relação num relacionamento fixo, longo, com alguém que ela tenha muita intimidade, mas ela tem que estar muito segura disso, né? E eu acho que nesse sentido da gente conversar sobre todas essas questões, né? De respeito, do consentimento, dela saber estipular os limites, né? Eu acho que mesmo o uso de álcool, eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que colocar na jogada, né? De pensar, olha, cuidado com o uso de álcool, porque a relação uso de álcool e abuso sexual é muito frequente tanto pela vítima quanto o agressor, né? A vítima, às vezes, ela não vai ser capaz de estipular o limite ou deixar claro que ela não está consentindo, às vezes ela não lembra o que aconteceu. O agressor também, às vezes, nem é que é uma pessoa que realmente provocaria uma violência sexual, mas às vezes é alcoolizado, ele também não vai respeitar esse consentimento e entender o limite da outra pessoa. Então, acho que são coisas que a gente tem que orientar muito bem e que a pessoa própria vai julgando. Quando ela estiver pronta, se ela estiver pronta e tiver relação nesse contexto, vai ser uma experiência boa, né? Eu pulei uma pergunta que eu devia ter feito, que me ocorreu só agora. A orientação é diferente de uma menina para um menino? Sim, depende. Na verdade, Adorei o seu depende. depende. O que a gente entende hoje é que não deveria. Não deveria, Porque independente das orientações sexuais, né? Pessoas hétero, pessoas homossexuais, o que a gente tem que entender? Pensando num casal hétero, os meninos, eles também têm que aprender sobre o universo e sobre esse universo, por exemplo, de violência. Na educação sexual, a gente não acredita que a gente vai resolver o problema da violência de gênero se os meninos não fizerem parte disso. Porque eles reproduzem uma cultura de violência que lhes é ensinada desde pequenos. Então, a orientação, é lógico que vai ter algumas especificidades, mas no final das contas, o conteúdo do que a gente está falando é o mesmo, porque os meninos têm que aprender sobre isso e as meninas têm que aprender sobre os riscos. Os dois vão ter que entender esse universo. Antigamente, eu acho que a gente fazia... A gente não, mas os pais, as famílias falavam: meninas, vocês têm que ser difícil, vocês não podem dar bola, nananã, e para os meninos tente ao máximo e tal. Mas no fundo do que a gente está fazendo aqui é estimulando uma cultura muito violenta. A partir do momento que a gente autoriza, as mulheres conquistam o direito à sexualidade, a gente também tem que fazer com que os meninos entendam isso e respeitem esses limites. E eu acho que a conversa, isso vale para os dois, né? Porque daí parece que você tem que orientar a menina a se prevenir e ser recatada, e o menino você dá a camisinha e fala: cuidado para não engravidar e ter doença. E é maravilhoso isso, né, que você fez com o filho, de orientar também como funciona o corpo da menina. Eu acho que com as meninas a gente também tem que pensar que o menino também tem consentimento, também tem os limites dele, também tem o desejo, também tem, sabe, todas essas questões que os dois têm que pensar que é uma relação compartilhada, né? Então, o prazer deve ser compartilhado, os dois têm que ter prazer, os dois têm seus limites. E eu até todo dia ouvi uma história, assim, de uma amiga falando que tinha uns amigos dos filhos, que a menina foi lá, super novos, né? Beijaram lá, um casal, menina e menino, ela foi lá, fez sexo oral no menino, e ele não sabia nem o que estava acontecendo, assim, sabe? E aí você fala também, né? E o consentimento dele, né? Assim, o limite dele. Então, acho que vale essa conversa com certeza para os dois lados, né? Acho que numa tudo medida isso. muito menor, essa situação vai... Porque ele também tem a pressão social. Ele, como menino, tem a pressão social de não negar nunca, porque se ele negar, alguém pode dizer que ele é gay ou qualquer coisa do tipo. Homens estão sempre à disposição, que são coisas que a gente ouve. Sim, ainda se perpetuam. Então, essas situações precisam ser trabalhadas. Vem cá, agora vamos colocar aqui na nossa conversa as questões das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, né? Diversas pesquisas, eu sou a que adora uma pesquisa, mostra um aumento das ISTs entre jovens de 15 a 24 anos. Um exemplo é o caso da sífilis, que a gente pensa que é uma doença de antigamente, né? Ela tinha uma taxa de cerca de 59 casos em cada 100 mil pessoas, isso em 2019. E evoluiu para 78 casos a cada 100 mil pessoas
em 2021, isso segundo o Ministério da Saúde. Quais são as causas desse aumento? Eu fico estarrecida, porque eu sou a pessoa da MTV, aonde a gente falava de camisinha, a importância do uso da camisinha. Eu não vejo mais campanhas sobre o uso da camisinha, eventualmente no carnaval. O que está acontecendo e como é que a gente pode barrar esse avanço? Isso é uma falha mesmo, né, da nossa saúde pública. Eu acho que tem uma questão na falha na atenção primária mesmo, desde conscientização, né, das infecções sexualmente transmissíveis, de disponibilizar, né, preservativo gratuitamente. Eu acho que é disponibilizado, mas se fala muito pouco sobre isso. Acho que é isso, falta, né, essa informação mesmo. E eu acho que não só de prevenção, mas também de diagnóstico e tratamento adequado, né? Então, acho que os diagnósticos não estão sendo feitos e o tratamento então também não. E aí, isso vai disseminando para a população, inclusive casos de sífilis congênita, né? Que é a mulher grávida que passa para o bebê. Então, isso também é uma falha da nossa atenção primária e no cuidado de pré-natal. Então, realmente, é uma coisa que tem que ter uma atenção e que seria super modificável, né? Acho que não é difícil você conscientizar, você estimular o uso de preservativo, da gente diagnosticar corretamente e da gente tratar, né? O medicamento que é a penicilina bezatina é um medicamento que é barato, né? Então, é muito absurdo a gente não tratar e isso aumentar tanto, assim, nesses últimos anos, né? Acho que é também uma falta de foco nessas conversas, porque eu acho que se fala muito da camisinha para prevenir a gravidez, né? Eu imagino, né? E não se fala das doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que a gente banalizou um pouco. Hoje, usar camisinha é meio careta. As pessoas acham que isso... eles acham que é meio... nada a ver isso. Como assim? Porque é uma geração que não viveu o advento do HIV, não viu quando a AIDS, né, matava. Hoje não mata mais. Eu, um fã de MTV, já que você trouxe, eu cresci, né? Você também. A gente via isso o tempo inteiro, vocês estavam o tempo inteiro trazendo isso. Então a gente foi... Você vê como a importância da comunicação nessa história. Não é a casa, não é só a casa, não é só a escola. Mas é a comunicação dos símbolos. Vocês representavam naquele momento o influencer. Vocês eram o cool, o descolado. Então o descolado era, não tem nada a ver não se cuidar. Usar camisinha é estar na crista da onda. Esse é o grande fenômeno. Hoje a gente vê que o comportamento é irresponsável e tudo mais, o jogo, né? Se colocar em risco, o consumo de álcool abusivo. Hoje, tem muitos influencers, principalmente por conta da internet, de não ter esse crivo de curadoria de conteúdo. Essas pessoas que estão no hype, o adolescente está vendo isso. Ser descolado é isso. Então, a gente também perdeu o medo das ESTs, não viveram aquilo, e as influências hoje são diferentes também. Quem está falando sobre isso não se importa mais com essa questão. Então, fica banalizado. E aí a gente vê um dado como esse. Outra questão que a Betina traz no relato dela é que ela achava importante as filhas aderirem a um método contracepcional. Ela menciona que inicialmente elas optaram por pílula, depois de um tempo uma delas colocou um DIU. Eu queria que vocês comentassem um pouco a questão dos contraceptivos, quando é correto iniciar. Ele, na verdade, é usado não só para as questões de gravidez indesejada, mas também tem as questões físicas das meninas. Vamos colocar os contraceptivos na roda. Quando é importante usar? A gente tem quais uma são? Gama grande, né, de métodos contraceptivos. E aí tem essa história das meninas mais novas acabarem pensando mais na pílula, né? E aí a pílula tem, sim, um efeito contraceptivo e tem os efeitos benéficos também não contraceptivos. Então, aquela paciente que tem muita cólica menstrual, fluxo muito intenso, ciclo muito irregular, muita acne, às vezes ela pode acabar optando por usar uma pílula para ter esses outros benefícios, né? Mas aí a gente vai pensando se realmente ela teria indicação, se não tem nenhuma contraindicação, se a pílula também seria mesmo o melhor método, né? Porque a gente tem métodos hormonais e métodos não hormonais. Dentro dos hormonais, além das pílulas com as diferentes combinações e doses de estrogênio e progesterona, a gente tem injeções mensais, injeção trimestral, implante, anel vaginal e adesivo que a gente cola na pele, que são como se fossem pílulas administradas de outra forma. A gente tem os DIUs, né, tanto não hormonal quanto os com progesterona.
e preservativo, né? Então, dentro dessa gama grande, é muito individualizado, né? A gente tem que conversar com a paciente, qual a história dela, se não tem uma contraindicação, se ela vai lembrar de usar a pílula todo dia ou não. Se ela não lembrar, às vezes é um método que vai ter muita falha, a gente pensa em outra possibilidade. Então, é muito individual mesmo essa escolha, assim, sabe? Mas eu acho que hoje elas também têm mais informações, né? Hoje também elas também gostam, às vezes, de métodos mais práticos, como o DIU, que antigamente era considerado, mulher com prole constituída, não quer mais engravidar, você colocava o DIU. Hoje não, tem muita paciente que nunca engravidou que usa, assim, o DIU e vai muito bem, né? Então, ok. Sim, super ok. Bom, eu queria muito agradecer a Betina por ter compartilhado a sua história com a gente. Tenho certeza de que as suas filhas realmente tiveram um início de vida sexual mais tranquilo, porque tiveram acolhimento dentro de casa e informação de qualidade. Com esse acompanhamento seu e essa médica colada, ó, sucesso. Agora a gente tem outra história aqui, e quem nos mandou foi a Cecília. Ela é assistente social e mãe de um garoto, o Eduardo, de 17 anos. É importante avisar agora que essa história menciona uma tentativa de suicídio. Então, bora ouvir com cautela, se não puder, se acha que não quer ouvir, não precisa, se não puder compartilhar, não compartilhe, mas no final da história, se você sabe de alguém que está passando por essa questão, ou se é você, ouça com atenção, porque aqui você está sendo tratado com muito respeito. Eu vou ler a história. Nos últimos anos, percebi que o Eduardo estava cada vez mais reservado, evitando interações sociais e com sinais claros de baixa autoestima. Eu achei que era só uma coisa de adolescente, mas a situação piorou tanto que ele chegou ao ponto de tentar tirar a própria vida. Foi só depois desse episódio que o Eduardo me contou que sentia muita vergonha do próprio corpo, especialmente por causa do tamanho do seu pênis, que ele achava pequeno. Por conta disso, eu procurei um centro de atenção à saúde do adolescente, onde fomos muito bem acolhidos por uma equipe multidisciplinar. O Eduardo passou por várias consultas em que usaram como referência a tabela de Tanner, que é uma avaliação da maturação sexual através do desenvolvimento físico. Explicaram que ele estava dentro de uma faixa considerada normal, ainda que no limite inferior. Fizeram um trabalho intenso para tentar fortalecer a autoestima do Eduardo, especialmente pensando que nessa faixa etária os meninos são muito pressionados para perder a virgindade e rola uma comparação intensa do tamanho do pênis e de quanto maior ele é, mais homem você é. Mas ele continuava profundamente insatisfeito. Como a situação não se resolvia, resolvi procurar um urologista particular. O médico explicou que a cirurgia era uma possibilidade, mas alertou sobre a necessidade de um acompanhamento contínuo de saúde mental antes e depois do procedimento. Eu confesso que achava que cirurgia para aumento de pênis era algo que a gente só via naqueles anúncios toscos na internet e que não era real. Então eu fiquei bem assustada com essa possibilidade. Enfim, pensamos bastante e resolvemos realizar a cirurgia. Deu tudo certo no procedimento e hoje o Eduardo parece se sentir melhor. Ele segue fazendo terapia e, apesar de ainda ter desafios com a autoestima, percebo que ele está mais confiante. Toda essa história foi muito difícil para mim como mãe. Sinto que demorei muito para perceber que o Eduardo estava em alguma questão e, ao mesmo tempo, não queria ser muito invasiva com ele. Quando ele me contou, super constrangido, que o principal fator da baixa autoestima tinha a ver com esse universo da sexualidade, tudo se tornou ainda mais complexo. Até hoje eu me questiono se deixar ele fazer a cirurgia foi uma boa decisão. A minha pergunta é: quando um adolescente manifesta uma insatisfação com o próprio corpo, quanto a gente precisa bancar que é apenas algo emocional e quando de fato é hora de ir atrás de outros meios de resolver, até mesmo como, no meu caso, a intervenção cirúrgica. E aí, doutora? A gente vê mesmo no consultório, né? Acho que é uma questão que é muito presente, a insatisfação com o corpo, desde meninas jovens até mulheres mais maduras, né? Que pensam no corpo, como é a região genital, mamas. É uma coisa que a gente, como profissional, vai tentando entender, né? Aquilo, e falar um pouco que existem as diferenças anatômicas, tentar
perguntar para a pessoa quais são as coisas que ela mais gosta no corpo, o que que ela não gosta, por que que ela não gosta, se isso incomoda, o quanto tem de impacto, né? Às vezes tem um impacto só de autoestima, às vezes tem um impacto físico mesmo. E aí nessas, eu acho que abordando o assunto, a gente vai entendendo quanto aquilo tá minando a autoestima da pessoa mesmo, sabe? E muitas vezes acho que é uma questão de trabalhar, assim, o emocional e autoaceitação, né? Sempre falo, às vezes tem gente que começa a fazer uma plástica e vai uma atrás da outra e nunca tá feliz. Falo, calma, né? Assim, tem que parar um pouco para se ver e se aceitar. Mas a gente, como profissional de saúde, a gente vai tentando entender e ajudar, né? Tanto no processo de aceitação, quanto também a encaminhar para uma resolução quando aquilo realmente tem um impacto grande, né? E quando a gente pensa em região genital, né? Eventualmente, ginecologista, urologista, às vezes plástico, né? Psicólogo, eu acho que também sempre vale a pena. E quando isso é uma decisão que a gente vê que está impactando, muitas vezes a pessoa opera e realmente isso vai melhorar, né? A autoestima, a vida como um todo. Então, eu acho que a gente não pode deixar esse assunto de lado. A gente tem que conversar muito em casa, os pais têm que, sim, né, escutar, procurar ajuda, para, com muita calma... Escutar se é que está falando, porque nesse caso, a gente está falando sobre uma questão que ela é muito característica hoje em dia das redes sociais, né? Sim. É a comparação entre os corpos, né? Acontece com as meninas e a gente está vendo aqui um caso, está acontecendo com um menino. Então, esse acesso à tela, a questão dos nudes, essa banalização de nudes, de pornografia cada vez mais cedo, isso acaba complicando a vida. Sem contar que também, dentro de casa, a gente tem uma sociedade que, principalmente com o menino, pega pesado nessa questão do tamanho do pênis. Olha o pintão do meu filho, nasceu com um pintão. Olha o saco roxo do meu filho. Tem todas essas coisas que envolvem o menino e que, olha, essa história do Eduardo, que não é única. Eu imagino que não seja única, né, doutor? Não é nem um pouco a única. Um dos motivos de busca de consulta de adolescente é essa questão da corporalidade, da relação do adolescente com o próprio corpo. Menino, menina. Menino e menina. Né? Das meninas vai vir muito saúde menstrual e saúde sexual, mas vem essa questão da corporalidade também. Existem vários tipos de queixa. Pode ser por alteração na mama também, uma é maior do que a outra, simetria, que a gente chama, percebeu algum nódulo, essa questão dos lábios vaginais, está muito em alta, a questão dos lábios internos, então existe uma cirurgia para reduzir o tamanho dos lábios internos e elas já vêm com essa queixa. Por quê? Porque é também a questão da doença social. Hoje, a gente sofre o fenômeno da tiktokização da saúde. Então, elas vão nos... Tiktokização da saúde. É porque tá um dos conteúdos mais consumidos pelos adolescentes são conteúdos de saúde. E aí eles ouvem diagnósticos o tempo inteiro e eles vão entrando nesse processo de saúde mental, um pouco hipocondríaco também. Então, acho que coisas que esse caso, como você colocou, se ele fizesse um acompanhamento profissional de saúde, independente do especialista, a gente tem uma anamnese do adolescente para conseguir identificar vulnerabilidades, que são pontos mais comuns de vulnerabilidade. E aí a gente aborda sobre saúde mental para conseguir entender por que essa autoestima... Então, provavelmente isso já teria vindo se ele fizesse um acompanhamento. Você falando isso, me ocorreu o seguinte. Você leva a criança no pediatra, à medida do possível, né? Você leva a criança dentro... Não é que é a medida do possível, tem que ser a medida do impossível. Você leva a criança no pediatra. Mas tem um vácuo aí, tem uma hora que para de levar no pediatra e aí não segue o acompanhamento. A menina, a gente está vendo o ginecologista mais presente. Mas e o menino? Culturalmente, essa é a história dos meninos. Não era para ser. A recomendação é que a adolescência, que é dos 10 aos 19 anos, também se faça acompanhamento periódico, igual fazia na puericultura da criança. Mas culturalmente... Como que médico? Aí depende. Existe o médico do adolescente, existe a medicina do adolescente. Tem pediatra, especialista. Especialista, né? Que a gente chama de ebiatra, mas é um nome que muita gente não entende. Né? Lá na ABC, eu fico no Instituto de Ebiatria, que é vinculado ao serviço do SUS, justamente que a gente atende os adolescentes o ebiatra, todos. mas tem pediatras que são especialistas em adolescentes. E tem profissionais também que fazem alguma especialização para conseguir trabalhar com adolescente. Tem psicólogo, nutricionista, ginecologistas, que também têm esse enfoque na infância e na adolescência. E aí, esse acompanhamento é ideal que seja periódico Mas você também. falou que o menino tem um gap maior que o da menina. É diferente, né? Porque a menina é isso, menstrua, se pensar, vou levar no ginecologista. E tem uma dúvida muito frequente também quando que eu levo minha filha no ginecologista, né?
Eu acho que assim, menstruou já é válido, né? Porque daí já é essa consulta que você já começa a falar sobre autocuidado, né? Higiene íntima, sobre ciclo menstrual, dela entender essa variação hormonal que isso acarreta no corpo. Mas menino não tem esse marco, né? Então, às vezes, vai passando pela adolescência e tal, e aí você leva no pediatra, mas às vezes também vai ficando, parece que às vezes vai ficando meio sem sentido. Então, eu acho que o ebiatra seria uma possibilidade, né? E tendo algum acompanhamento médico, né? Até para essa questão de ser alguma outra pessoa de referência que vai estar cuidando da saúde como um todo, né? Desses hábitos todos de estilo de vida, de alimentação, atividade física, se tá dormindo bem, como tá emocional, né? Não só das questões sexuais, sabe? Entendi. E se o pediatra não tem essa experiência de atender adolescente, porque tem muito pediatra que só atende até os 10 anos de idade também. Precisa buscar, porque se você começa a levar um adolescente no pediatra e ele não está acostumado com o acolhimento do adolescente, que tem que ser uma linguagem mais próxima, entender o universo deles, o adolescente também vai começar a não querer ir. Não quer, tem vergonha de ir. E vai falar, não, Mico. é uma consulta chata, você vai precisar criar esse vínculo. Concordo que é mico. É mico. Sim, Mas vai se lá ele... ver, né? Como Mas que tá, o como que pediatra tá, bem. bom encaminha. Ora, agora já não sou mais eu, papapá, vou te encaminhar para um colega. Aham. Tal. Né? E essa questão cirúrgica dele, é importante a gente ser categórico, né? A gente evita fazer esse tipo de cirurgia estética em adolescentes, por entender esse contexto social. Mas não quer dizer que vai ser nunca. Esse sempre nunca na Sim. medicina, ele é Também mesmo delicado. porque não estava nem num parâmetro que houvesse a necessidade da cirurgia. E né? aparentemente o caso foi muito Estava bem dentro da conduzido. tabela, Sim, que aliás tem- eu nunca tinha é. ouvido falar, Tanner. Tanner, é uma escala. No mínimo, mas estava. Sim, sim. E tinha um grande sofrimento, ele estava em acompanhamento psicológico, então aparentemente o caso foi muito bem conduzido. Sim. E acho que tinha indicação mesmo, né? Porque tava tendo um impacto muito grande, né? Sim, mas a própria mãe no final fala assim, até hoje eu não tenho certeza se era para ter feito ou não ter feito. Sim, sim. Porque ele até hoje não está zerado, digamos assim. Sim. Às vezes tem outras questões que tem que continuar trabalhando, né? Da autoestima, Sim. tudo Mas isso. ele só tem 17 anos ainda. Né? Pois é. Bom, a gente comentou também um pouco sobre as questões de abuso já por aqui. Mas acho que é importante a gente voltar para o abuso para fazer um recorte sobre uma série de abusos que acontecem dentro da internet e que acho que o mais comum é o tal do vazamento de nude. Mas tem também um termo que eu também nunca tinha ouvido falar, estou ouvindo agora, que é a sextorção. Explica o que é isso? A sextorção é quando o adolescente ele acaba sendo extorquido, né, através desses conteúdos sexuais. Então, podem ter várias maneiras. Pode ser de adolescente para adolescente, mas pode ser também dos predadores sexuais que estão na internet. Então, por isso que a gente fala tanto sobre a vigilância. Os pais têm que ter uma vigilância sobre qual... Disfarçados, né? Disfarçados. E aí começa a acontecer isso. E casos assim, que podem parecer bobo, mas... Eu já tive caso de adolescente que estava num jogo online. Então, às vezes, os pais, eles olham o WhatsApp, eles olham o Instagram, mas eles esquecem que tudo hoje em dia está em rede. E aí, num jogo online, pegou o WhatsApp, né? E aí, no WhatsApp, recebeu um nude, antes de enviar. E aí, achava que estava conversando com um adolescente da mesma idade, 12 anos, e a extorsão foi. Se você não me mandar de volta também, eu vou mandar para os seus pais que você troca nude com um adulto. Então, é uma estrutura muito frágil, muito simples de ser. Então, por isso que os pais têm que estar tão atentos. Porque imagina um adolescente que daí entra em desespero, não sabe o que fazer com aquela informação. E existem outros mecanismos também. O mecanismo de estar trocando nude por conta de um interesse sexual. E aí não tem mais esse interesse. Então, a questão vingativa, né, punitiva. A outra pessoa fala, se você não continuar comigo, eu vou vazar esses nudes. Então, existem muitos mecanismos, mas é esse perigo, porque a iniciação sexual, como a gente comentou lá no começo, o digital para eles é grande parte da realidade deles. Então, a iniciação sexual ela também vai ser no mundo digital. Só que se no mundo físico, presencial, a gente já tinha tantas dificuldades, imagina no digital. E isso é uma questão quando a gente fala em educação sexual hoje, não tem como não falar, né, em tecnologia e acesso a telas. E aí também, às vezes, tem aquela falsa impressão de que, meu filho tá em casa, tá lá no celular no quarto, tá seguro. Mas não, se ele tá no celular, ele tá no mundo, né, assim.
Então, realmente, assim, os pais têm que fiscalizar, eu acho que tem que tomar muito cuidado, desde isso que hoje tem se discutido, né? Idade que dá o primeiro celular. Tem muitas coisas que a gente não sabe e não tem padrões ainda bem estabelecidos, então traz dificuldades mesmo, né? De limites da gente impor aos filhos, mas que os pais têm que estar atentos a isso, têm que evitar dar celular cedo. Quando tem celular, tem que fiscalizar, sim. Eu acho que desde fiscalizar, mas também conversar, porque por mais que a gente queira fiscalizar, antes de tudo isso, né? mesmo que a gente fala, estou fiscalizando, eu tenho um aplicativo e tenho limite de tempo, isso não é o suficiente, né? A gente tem que conversar, tem que educar digitalmente, tem que falar o que você pode, o que você não pode, né? Isso de você atravessa a rua, olha para os dois lados, você está no grupo de WhatsApp, você vai tomar cuidado com o que você encaminha, você vai tomar cuidado como você se posiciona, sabe? Então, são coisas que a gente não pode esquecer, assim, de jeito nenhum de abordar, né? Essa vigilância pactuada, né? A gente pactua com o adolescente, porque senão ele vai entrar num senso de que está sendo perseguido. Ele está com uma câmera em cima dele, com pessoas fazendo um policiamento. E aí ele vai ter a tendência a fazer o quê? Fazer escondido. Então a gente faz uma vigilância pactuada. A gente comenta com os pais que antigamente o pai levava na porta de uma festa ou ia buscar na porta da escola. Antigamente não, porque eu levo ainda, viu? Mas mas vou buscar, que é o mais importante. Mas aí você fica de olho, quem é aquela pessoa? Tem uns alunos que não são da sua escola que estão indo lá. Só que hoje em dia... Então, mas isso é importante, porque você fica de olho em quem que é a rede de comunicação. E já avisei, se não me responder, porque clássico, todo mundo vai se identificar comigo agora, ficam no celular o tempo inteiro, né? Mas quando a gente liga, não atende por quê? Aí eu já falei, não vai me atender? Eu meto a maluca e entro na festa. Eu meto a maluca. Eu entro, mas eu entro mesmo. Mas antes esse era o único recurso, Astrid. O único recurso era os pais estarem vigiando mesmo quem são as pessoas que o filho tem contato. Hoje... A gente não tem mais. Como ela disse, a partir do momento que você está na internet, você vai ter que fazer essa vigilância pactuada de falar... Olha, vamos ver um pouco o seu celular juntos? Não pode ser também totalmente... Você invadir, né? Pegar o celular... Quem é essa pessoa? Não precisa abrir a conversa, mas quem é essa pessoa? E essa aqui? E esse grupo aqui? Esse grupo aqui, quem participa desse grupo? Tem que saber a senha, né? Tem que saber a senha do celular. Mas o ideal é que ele saiba que você sabe a senha. Não faço isso escondido, jamais. Informado, né? Acho que até nessa questão de privacidade, que sim, todo mundo tem seu direito... A gente tem que também, não pode deixar, não vai invadir a privacidade, porque é uma questão de segurança, né? Até o adolescente saber realmente como se comportar, o que é seguro ou não, e poder arcar, né, com as consequências disso, a gente tem que, sim, vigiar, né? Não, e assim como vocês, nós, pais, temos que estar muito antenados nessa tecnologia toda. Porque eles não têm só uma rede social. Sim. Eles têm mais do que uma, tem as redes escondidas, eles sabem burlar os amigos. Né? Eles sabem burlar, né? Esconder as coisas, porque a gente fala, nós somos imigrantes, né, digitais. A gente nasceu depois que foi surgindo, eles, assim como crianças que já nasceram, né, nativos digitais, eles realmente têm, eu acho que eles têm muitas habilidades que a gente não vai acompanhar, assim, Meu filho não tinha celular e com 2 anos de idade eu fui mostrar uma foto para ele numa revista. Sim. E era uma revista que tem umas fotos assim pequenininha no fundo e era eu e ele. Aí eu falei, olha você aqui, Bibi, olha que bonitinho. Ele não tinha celular, ele fez assim, ó. Sim. Ele fez assim com o dedinho para ver a foto, que era pequena. Uhum. Então, eles são nativos dessa rede. Sim. Né? Por menos que você dê o celular, que você tenha acesso, ou que você minta para você mesmo, não foi meu caso não, mas tem muita mãe que fala, não, eu não dou o celular para meu filho, mas você está vendo que a criança está ali na rede social dela própria, olhando para ela na telinha. Né? Eles são nativos, então eles têm um controle dessa tecnologia nato. E eles estão no mundo. Se a criança ou adolescente não tem celular, mas a gente tem, eles estão o tempo inteiro tentando ver esse conteúdo, né? E aí, nesse momento, os pais, às vezes, eles querem controlar. Às vezes, eles trazem pra gente no consultório, né? Uhum. Como ele aprendeu isso? Onde ele viu isso? E a gente fala, ele está no mundo. E se às vezes ele não tá, por isso que essa questão do celular, às vezes é um pacto entre todos os pais. Existem já escolas fazendo esse pacto de que não vamos dar celular até os 14, tem sido a grande discussão. O movimento desconecta, né? O movimento desconecta dos pais, porque tem que ser um pacto coletivo, para que todos os pais protejam todos os filhos. A gente está vivendo um ano que vai ser muito importante e talvez definitivo para essa educação da tecnologia, né? A escola proibindo o uso deles
A gente vai ter que avaliar também agora qual é o uso que está tendo dentro de casa. Então, tudo que a gente queria era que não tivesse na escola, mas e dentro de casa? Eu acho que tem essa questão que é importante, né? Porque às vezes é fácil você delegar para a escola. A escola vai proibir. E aí, quais são os combinados em casa, né? Como que ele vai fazer uso disso? Então, é uma coisa que tem que pensar e ficar muito atento. Eu estou esperançosa. Bom, eu quero agradecer imensamente a Cecília por compartilhar com a gente o seu relato, a sua experiência e desejar tudo de melhor para você, Eduardo. Agora vamos para o nosso quadro Reações Adversas, que foi pensado especialmente para a segunda temporada do nosso podcast. É um momento para vocês contarem para a gente qual é a maior fake news que rola na área de cada um, dentro das suas especialidades. Aquela que é a coisa que vocês mais ouvem falar, tanto dentro do consultório quanto ali, né, nas redes. Falar a verdade agora, né? O que é fato e o que é fake. Vamos desmentir. Vamos começar com a doutora Laís. Eu vou direcionar para uma coisa, pensando no início da vida sexual, tá? Qual é a fake news mais comum que a senhora escuta por aí? Mas se quiser, pode falar duas. Acho que, não que eu escuto tanto, mas que eu sei que rola, é que você perde a virgindade quando o ímen foi perfurado. E aqui eu trago uma reflexão, né? Porque, assim, às vezes a pessoa já tem relação, já atua de outras formas e ainda é virgem, né? Eu até li um relato de uma pesquisadora que entrevistou muitas jovens, né, americanas, e ela fala que uma parte delas tinha sexo anal para não perder a virgindade. E aí, ela tem sexo anal, ela é virgem ainda? Né? Então, acho que essa é uma das grandes fake news, assim. Essa daí foi uma boa pulga atrás da orelha que a senhora botou na cabeça de muita gente, Sim, né? É para pensar mesmo, né? Se isso, o que é perder a virgindade. Excelente reflexão. Né? Vitor, e aí? Fake news que você mais ouve ou vê ali no TikTok? Eu acho que analisando todo o nosso cenário, a maior fake news essa geração tá perdida, é uma geração promíscua, que já não tem mais valores e tudo. Eu acho que essa afirmação, ela quer generalizar muitas bolhas diferentes e não é o que a gente vê. A gente vê dois extremos. A gente vê a geração que mais fala sobre sexo, mais consome sobre sexo, mas que o número de atividades sexuais tem caído cada vez mais. E no outro extremo, as ISTs subindo. Então, esse é um fenômeno muito complexo de você analisar. Como que eu tenho algumas pessoas que têm tido uma iniciação sexual muito precoce, exposta a muito risco, com gestação na adolescência não planejada, enquanto eu tenho um outro extremo de pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem conversar com outra pessoa, que o único contato ele é digital e às vezes nem isso, e não conseguem ter relações até de namoro, de conhecer alguém, o que dirá de ter alguma atividade sexual. Então, como vivemos uma era de polarização, a gente tem esse efeito. Então, generalizar, querendo dizer que antigamente a gente tinha um comportamento e hoje a gente tem outro que está promíscuo, eu não sei se eu acho que é muito superficial essa análise, sabe? Sempre. Olha, muito obrigada. E fica aqui um alerta para o público em geral. Se vocês forem pesquisar qualquer coisa no Google, ou virem algo nas redes sociais, um desses exemplos aqui, se estiver rolando ali na rodinha da família, no grupo de WhatsApp da família, esses assuntos, cheque com fontes confiáveis se aquilo é real, se aquilo é lenda, se aquilo é mito. E agora também, quando ouvirem essas fake news, essas lendas, é só pegar o link do nosso episódio, deixar no comentário do post ou responder para a pessoa que te mandou lá no tal do Zap. Agora é hora do nosso quadro Receita e Retorno, que eu também gosto muito, que são dicas práticas dos nossos doutores para vocês. Começar com a doutora Laís. Que conselhos, então, a senhora pode compartilhar para pais, mães responsáveis, cuidadores, que querem abordar esse início da vida sexual com seus filhos, de uma forma aberta e responsável, né? Sim, acho que a primeira coisa é isso, estabelecer um canal de comunicação desde cedo, né, sobre o assunto, como falei, desde criança. Se o seu filho já, na verdade, tem 15 anos, já passou da fase, eu falo, nunca é tarde, eu acho que a gente sempre pode
tentar puxar o assunto. Talvez no começo seja um pouco constrangedor, mas assim, sempre é tempo de falar sobre isso. Então não percam as oportunidades. E aí conversar mesmo, acho que não só sobre anatomia, fisiologia, contracepção, né, e as coisas técnicas, mas eu acho que eles também gostam muito de escutar sobre relacionamentos e a parte mais emocional, né, do sexo. Então a gente pode falar isso com nossos filhos sem ter que realmente compartilhar intimidades, mas eu acho que eles gostam muito das nossas histórias de vida e é uma coisa que nos conecta a eles, assim, sabe? Porque essas são as histórias reais. Eles têm muito acesso à pornografia. Um dia eu peguei um dos afilhados vendo umas coisas assim, pesada. Sim. E ele chegou nisso, eu vou falar, escrevendo no Google, SEQISO. Escreveu completamente errado. E clicou em imagens. E foi um negócio horroroso. Mas foi muito bom, porque a partir daí eu estabeleci conversas sobre essas imagens que eles veem. Isso não é a vida real. Não é assim que eu transo. Porque a gente transa. Papai e mamãe transam, por incrível que isso, mas, né, possa parecer e chocar, né? E não é assim. Porque não é assim também que você vai tratar, no caso do Gabriel, uma menina. Sim. Não é assim que você vai tratar o seu parceiro ou a sua parceira. Não dá para ter vergonha, digamos assim, para falar. Ou não dá, pior ainda, a gente não ter essas conversas sobre sexo por conta de questões religiosas, né? Ela é uma questão de saúde, a gente precisa conversar com eles. Questão de saúde e sobrevivência também eu colocaria aí. Agora, doutor Vitor, eu quero que você fale com os adolescentes, que eu já vi que você é bom nisso. Quais são os cuidados mais importantes que essa garotada está precisando ser alertada? Para a realidade deles, né, o digital, ele é real. Então, a iniciação sexual digital, ela é uma iniciação sexual. Talvez para a gente isso pareça um pouco estranho, mas para eles isso significa muito. Então, da mesma maneira que tem que se prevenir, tem que ter momento certo, pessoa certa que você está se sentindo seguro, segura, que você está se sentindo confortável, que você vai usar preservativo, vai usar métodos contraceptivos, o sexo digital, ele também precisa disso tudo. Precisa ter ambiente adequado, tem que ter segurança, não pode ser exibicionista, tem que ser alguma coisa. Então, será que os comportamentos que você está tendo, mesmo o sexting, que é esse fenômeno de escrever, teclar, né, falar safadezas e tudo mais, mesmo isso, como que você está garantindo sua segurança, sua privacidade, sua intimidade? Porque senão eles ficam também achando que quando a gente vai falar, para eles não mas eles acham que quando a gente está falando de sexualidade com eles, a gente está falando só do presencial. Não, a gente também está falando digital. A gente tem que deixar isso claro, então. Eu sou do time também do que a Laís falou. Afetuosidade, precisamos falar sobre isso. E precisamos falar sobre esses namoros online. Isso também, às vezes, tem um impacto na saúde mental deles absurda. Então, vocês precisam entender que a vida de vocês, né, é uma vida diferente, é uma vida que o digital, vocês nasceram no digital, então as mesmas orientações que a gente dá no presencial, elas se aplicam. Talvez isso é uma coisa que eles não estão atentos. Eles acham que eles são todos poderosos dentro da web. E a gente está vendo que não é isso, eles se colocam muito em risco. Eu adorei. Eu queria agradecer imensamente a doutora Laís e o doutor Vitor por esse papo tão rico de aprendizado. Tenho certeza que você que está ouvindo a gente, né, sai desse episódio com bastante coisa para refletir, mas principalmente para agir. E a principal delas é o diálogo, é a comunicação. Obrigada, doutora Laís. Obrigada, Cid. Um prazer enorme falar sobre esse assunto importante com você, né? Obrigada. Muito obrigada, doutor Vitor. E eu que agradeço, né? Foi ótimo aqui com a Laís também. A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre isso. Sabe por quê? Porque foi bom para todo mundo. Foi bom para vocês? Foi bom para a gente também. Você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. Não esqueça de seguir o que te trouxe aqui, na sua plataforma de podcasts favorita, e compartilhar esse episódio com quem você acha que pode gostar do tema. Olha, pode ser aí um bom começo de conversa com o seu adolescente, hein? Até semana que vem.